Bom dia, pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Ed, hoje com dois temas principais apenas, mas a segunda parte desse vídeo é muito densa e eu preciso que vocês prestem bastante atenção porque essa discussão precisa ser mais abrangente. Esse tema precisa ser esclarecido, tá bom? A gente vai conversar a respeito do João Dória, que, vejam só que interessante, rompeu o teto de gastos. Ele pode, não interessa o objetivo. E vamos conversar também a respeito do Renan Dalzotto, que diz que não vai mais convocar o Maurício Souza para a seleção brasileira. Critérios técnicos agora são secundários. O que interessa é a lacração. Esse é o tema denso. Acreditem, vocês precisam escutar o que eu tenho para dizer para vocês, tá? Agora vamos lá, vamos falar a respeito do João Dória. O que aconteceu, pessoal? Ele tinha, o governo do estado de São Paulo tinha previsto no orçamento 150 milhões para publicidade. João Dória já vai gastando 190 milhões de reais, ou seja, rompeu o tal do teto, a não ser que ele tenha tirado esses 40 milhões de reais de alguma outra linha do orçamento. Qual linha? Dinheiro não brota do chão. Dinheiro não cai da árvore. De onde saíram esses 40 milhões de reais? De onde o Dória tirou esses 40 milhões de reais? O grande detalhe aqui, e o mais importante, é o seguinte. Criticaram o Jair Bolsonaro por, supostamente, nunca foi o caso, romper o teto de gastos para dar dinheiro para o pobre, que está passando necessidade por conta dessa crise sanitária. Agora, o João Dória tira 40 milhões de reais de alguma outra linha do orçamento e joga para publicidade para se promover e ninguém dá um pio na imprensa tradicional. Essa é uma guerra, pessoal, uma guerra que a gente luta todo santo dia. É uma guerra de narrativas. Uma guerra de imensas narrativas. E tá aí mais uma prova. Publicidade. Ah, mas o Bolsonaro quer dar dinheiro para os pobres porque ele quer se reeleger. Só pensa na reeleição. Será? Será mesmo? Agora, não resta dúvida. Se você aplica mais 40 milhões de reais numa linha já absurda de 150 milhões de reais em publicidade para mostrar o que supostamente você está fazendo, meu camarada, aí não tem dúvida alguma. É óbvio que você está pensando na sua reeleição, se utilizando da máquina pública para fazer publicidade de você mesmo. No caso, o Doriana calça apertada. Fico aí ansioso aguardando a manifestação da imprensa tradicional. Melhor esperar sentado, né? Agora vamos falar aqui, pessoal, sobre esse tema que é importantíssimo, tá? Eu não posso falar aquela palavra aqui no canal que começa com on, depois vem depois vem o FO e depois vem o BIA. Né? Não posso falar isso. Toda vez que eu falo isso aqui no canal agora, o vídeo é cortado imediatamente. Então, vamos falar assim, preconceito. Toda vez que eu falar preconceito nesse vídeo aqui, vocês sabem que eu estou me referindo àquela palavra que eu acabei de não dizer para vocês. Tá bom? Renan Dalzotto foi um grande atleta da geração de prata do vôlei brasileiro, que abriu as portas, transformou o Brasil na maior potência mundial do vôlei. Ele, Montanaro, o William, Bernard, tinha também um monte de gente lá boa. Eu não lembro, o Bernardinho era reserva dessa seleção. Era um grande time, só tinha craque. O Amauri, que depois foi campeão olímpico em 92, prata e ouro. Foi um grande atleta, o Renan Dalzotto. Hoje, ele é técnico da seleção brasileira, apesar de não ter as credenciais necessárias como técnico para ocupar esse cargo. Virou técnico da seleção por conta do nome que tinha como atleta. Ele, como técnico de clube, nunca foi grandes coisas. Mas foi lá e assumiu a seleção brasileira e a gente viu o que aconteceu nas Olimpíadas. Pois bem, ele disse que não vai mais convocar o Maurício Souza porque não aceita preconceito na seleção. Atrapalha o clima. Atrapalha o clima. Agora, qual é a definição de preconceito? Porque o comentário, é esse esclarecimento que eu preciso fazer aqui para vocês, o comentário do Maurício Souza não foi preconceituoso.
Eles estão tentando simplificar, tornar uma discussão que é assim, muito grande, mas assim, eu não tenho nem adjetivos para classificar o quão grande é essa discussão, em uma questão monocromática e simplista. O que o Maurício falou foi a respeito da guerra cultural. Guerra cultural é muito diferente de preconceito. Quais as intenções daquela publicação da DC? De transformar o filho do super-homem em bi. A intenção daquilo ali nem de longe é combater o preconceito. Mas nem de longe mesmo. É incutir na cabeça das crianças, principalmente, que são as pessoas que leem aquelas historinhas, de que aquilo ali é uma coisa super bacana, é uma coisa super legal. Enquanto isso, pessoal, essas próprias pessoas reclamam o tempo inteiro do tal do preconceito. Não vai ser colocando revistinha com super-heróis que anteriormente não eram bi, transformando esses super-heróis em bi, que você vai mudar o entendimento da pessoa, da criança, nesse caso. Não é papel da revista fazer isso. Não é papel da DC. Não é o papel da escola. Isso é uma escolha dos pais da criança. Única e exclusivamente dos pais dessa criança. Vocês estão entendendo? A guerra cultural é essa. E tem muita gente que não entendeu ainda que não é uma guerra política. É, primeiro, uma guerra espiritual e, segundo, uma guerra cultural. Os objetivos por trás daquela revistinha vão muito além do combate ao preconceito. A partir do momento que o Renan Dalzotto vai lá e toma essa decisão, coloca de lado critérios técnicos e prioriza questões supostamente sociais, ele já perdeu completamente a condição de ocupar o cargo que ele ocupa. E aí não tem nada a ver com critério técnico também, como eu já mencionei aqui. Capacidade dele de ser técnico da seleção. É uma questão moral. Ele não tem mais condições morais de ser técnico da seleção brasileira. Porque quem tem que jogar lá é o melhor. Quem estiver jogando melhor naquela posição. O trabalho dele como técnico, além de tático e estratégico, é justamente comportar essas diferenças entre as pessoas, mesmo que ideológicas, como um líder de um grupo. Ele é um administrador de conflitos. Esse é um dos principais, se não principal papel de um técnico. E ele não tem capacidade de fazer isso, ele não quer ter que cumprir essa função, e aí ele simplesmente abre mão de convocar o cara. As diferenças têm que ser conciliadas, a não ser que elas sejam insuperáveis. E se você, Renan Dalzotto, diz que quer superar esse preconceito, você tem que promover a adequação entre diferentes pensamentos ideológicos. Você, Dalzotto, por exemplo, está apoiando o Douglas Souza, que não é parente do Maurício Souza, só compartilham do mesmo sobrenome, que é aquele jogador homo que disputou a Olimpíada e lacrou a Olimpíada inteira. Estava mais preocupado com o TikTok do que com a seleção. O Maurício Souza estava em 2016 e foi campeão olímpico. O Douglas Souza estava na última Olimpíada. E o Brasil não ganhou nada. Eu pergunto para você, Dalzotto, o que é mais importante? O critério técnico ou o posicionamento político ideológico do atleta? Em algum momento, durante todos esses anos como profissional, Maurício Souza tinha incomodado os técnicos dele, os companheiros de trabalho dele, ao ponto dele ser cancelado? O que importa aqui? O que ele é ou uma postagem na internet? Esse cancelamento veio por causa da postagem ou por causa da pessoa Maurício Souza? Porque eu pesquisei. E até anteontem, ninguém reclamava dele. Absolutamente nada. Agora, por conta de uma postagem, ele vira o vilão e não tem mais condições nem de jogar pelo Minas Tênis Clube, nem pela seleção brasileira. Um detalhe aqui para vocês, tá? Estão assistindo e concordam com esse absurdo que está sendo feito contra esse atleta.
ele de ontem para hoje já ultrapassou a Fiat, a Gerdau e o Minas Tênis Clube no Instagram, em número de seguidores. E não é individualmente, não. É somando os três. Os três. Ed, qual é a diferença entre o Maurício Souza e o André Marinho? Vamos lá. Vou dar uma explicação bem capitalista aqui para vocês, tá? Quem consome Jovem Pan aqui? Eu. Vocês. Eu vou usar o meu exemplo aqui. Eu consumo Jovem Pan. Eu sou um potencial. Ora, se potencial. A Jovem Pan tem... ela já me tem. Em tese, já me tem. Seria a única emissora de notícias realmente de direita no Brasil. Eu não tenho motivo algum para assistir Band News, Globo News. Nunca tive, né? Mas agora eu teria um canal de notícias que eu poderia ligar à televisão com prazer para assistir. E graças ao André Marinho, o Pânico, por exemplo, eu nunca vou assistir enquanto ele estiver lá. Eu sou o consumidor. Eu sou a pessoa que dá dinheiro para que a empresa Jovem Pan continue progredindo, existindo, na verdade. Desde a faxineira, passando pelo porteiro, pela moça que serve o café, pelo câmera, pelo editor, chegando até o dono da empresa. E passando também pelo próprio André Marinho e, mais importante, talvez, os companheiros de trabalho dele. A Paulinha, o Emílio. Vocês estão entendendo? Ah, Ed, mas o Maurício Souza é a mesma coisa. Ele emitiu uma opinião e foi demitido do Minas Tênis Clube. Completamente diferente. Quem são os consumidores do Minas Tênis Clube? É a torcida. A torcida do Minas Tênis Clube quintuplicou, nada, nem sei qual o tempo que você multiplicou por 100 vezes o número de seguidores do Maurício Souza nas redes sociais. Não foram os torcedores, os consumidores do Minas Tênis Clube que demitiram o Maurício Souza. Foram os patrocinadores que, vejam só, eles sim são equiparados à Jovem Pan, a Gerdau e a Fiat. E quem é o consumidor em potencial? Eu também! E vocês que estão aí? Então eu, por exemplo, não tenho a menor intenção de comprar um carro da Fiat, nunca mais, nunca tive, agora pior ainda, não ando nem de Uber Fiat mais. Gerdau, no dia que eu for construir alguma coisa, não entra Gerdau na minha obra. Nada, absolutamente nada da Gerdau entra nunca mais na minha casa. Essa é a grande diferença. Ah, Ed, mas você está fazendo a mesma coisa. O Maurício deu a opinião dele e o André Marinho deu a opinião dele. Também não, e vamos esclarecer isso aqui porque isso é importantíssimo também. O Maurício Souza fez um comentário a respeito da guerra cultural e não direcionou aquilo ali a ninguém, a não ser que as pessoas achem que o filho do Superman é um ser humano real, né? Meio alien, meio normal, né? Meio ser humano e meio alien. Uma pessoa que realmente existe. Ele não ofendeu ninguém. O André Marinho, por sua vez, recebeu o presidente da República e o tratou como se fosse um ex-companheiro de copo. Com interesses pessoais. Porque ele atacou o presidente usando o Flávio Bolsonaro e o pai do André Marinho é suplente do Flávio. Se o Flávio cai, quem assume é o pai do Marinho. E o presidente só saiu quando a bagunça ficou generalizada, porque aquele rapaz não tem classe, não tem educação para nada. E classe não tem nada a ver com falar bonito ou postura, não. Entenda uma coisa, pessoal, existe a realidade das pessoas e a percepção criada pela grande mídia. Eu passo por isso direto. Direto. As pessoas não me tiram pelo que eu sou, pelo que eu falo, pelo que eu faço. As pessoas me tiram pelo canal, pelo que dizem que nós conservadores somos. Tive essa experiência recentemente, por exemplo, com a menina, que eu conheci virtualmente, comecei a conversar com ela, tudo tranquilo, tudo numa boa. Tudo numa boa. O que você faz? Não, eu sou analista político e tal, sou de direita, tem algum problema? Não, eu não tenho esse tipo de problema não e tal. Zero problema. Marca de sair. Olha, eu não posso sair na sexta-feira porque sábado eu trabalho normal. Ah, mas aí me conta mais sobre o teu trabalho. Tá bom, manda o link do canal. Simplesmente para
de falar comigo. Para de falar comigo. Ou seja, veja como funciona a mentalidade. E essa menina é um microcosmo da realidade do Brasil hoje em dia. E não digo só da esquerda não, tá? Das pessoas que se deixam influenciar pela mídia tradicional. A partir daquele momento, não interessa mais o que eu sou, o que você conversou com essa pessoa, o que você demonstrou ser, o que você pode ser baseado na experiência que esta pessoa teve com você. A partir daquele momento, só importa que você associou aquela pessoa a uma imagem criada pela grande mídia. E isso aqui, pessoal, isso aqui não pode suplantar a realidade. E esse é o grande problema da sociedade brasileira nesse momento. E é por isso que eu digo, esse vídeo é denso e vocês precisam compreender tudo isso que eu falei para vocês agora, começando pelo Renan Dalzotto. Tá bom? Compartilhem esse vídeo e deixem seus likes aí, pessoal. O boicote aqui na plataforma nunca foi tão grande, as visualizações despencaram e eu tenho certeza absoluta que isso não tem nada a ver com qualidade ou rejeição do público. Porque a taxa de clique no vídeo, a gente tem acesso aos dados, né? As estatísticas, continua o mesmo. O problema é que o vídeo não está sendo mostrado para as pessoas. E a única maneira que a gente tem de driblar isso é justamente compartilhando esse conteúdo, tá? Outra coisa, hoje à tarde talvez eu não grave vídeo, porque eu estou participando de um projeto excepcional que dentro em breve será apresentado para vocês, tá? Talvez eu consiga fazer, não tenho certeza. Então, se não surgir vídeo mais tarde, não se assustem, é porque eu me enrolei nesse outro projeto e vocês vão gostar muito. Fechou? É isso aí. Forte abraço e a gente se vê por aí.